Boa noite para todo mundo que acompanha o canal aqui da Placar. Vamos falar do empate do Palmeiras fora de casa, 2-2 diante do Vitória. E para quem assistiu esse jogo sem torcer para nenhuma das equipes, pode até ter pensado, pô, joguinho bom de assistir no meu domingo, com 4 gols, chances criadas. Mas vamos combinar que tecnicamente foi sofrível, né? As duas equipes com muitas deficiências técnicas. E eu vou começar aqui falando da escolha do Abel Ferreira em entrar com um time totalmente reserva para essa partida. Confesso que acho que foi uma escolha acertada, por conta do peso que tem a partida diante do Corinthians na próxima quarta-feira. É entender o tamanho que esse jogo tem nas oitavas de final da Copa do Brasil, um jogo dentro de casa em que o Palmeiras pode ser eliminado para o seu maior rival dentro do Allianz Parque, então acho que o Abel Ferreira fez certo em poupar os titulares. Mas, por outro lado, bem preocupante o que os reservas apresentaram, né? Eu não consigo, para falar a verdade, destacar nenhum jogador que entrou como titular hoje, falando dos jogadores de linha, né? Não consigo destacar a atuação de nenhum dos jogadores. Mesmo o Flaco Lopes tendo feito o segundo gol, ele perdeu várias chances, tomou várias decisões erradas em momentos em que ele tinha a oportunidade de acionar, tinha 3 oportunidades ali diferentes para acionar jogadores, ele escolhia chutar, enfim, errava passe, então, mas não só ele foi mal, né? Todo mundo foi mal. Logo no começo, o Palmeiras teve uma chance com o Emiliano Martinez que não se pode perder. Tava de frente pro gol, sem goleiro ali no campo de visão dele, e ele de cabeça errou a pontaria. Isso poderia ter, inclusive, custado a derrota ao Palmeiras, né? Porque o Palmeiras, ao invés de abrir o placar, depois viu o seu adversário fazer 1-0 e 2-0. Mas um jogo muito ruim no primeiro tempo do Palmeiras. Assim, na defesa dando muitos espaços, no meio-campo também dando muitos espaços. E eu sinto que o Palmeiras, assim, tanto o time titular quanto o time reserva, falta pegada, sabe? Falta diminuir espaço em alguns jogos, assim. E hoje, nossa, o Palmeiras deu muito espaço. O Mikael, infelizmente, é um jogador que eu não consigo entender porque o Palmeiras gastou 5 milhões de dólares nele. Não consigo entender. É um jogador que, tecnicamente, não apresenta, assim, nada de positivo. Mais uma atuação dele bem fraca. Como eu disse, não consigo destacar a atuação de ninguém dos titulares, assim. Foi um jogo bem fraco mesmo. Time lento também para contra-ataque. Time que não chuta. Quando tem oportunidade de chutar, de finalizar a jogada, não finaliza. E aí, no segundo tempo, pra mim, o Abel Ferreira já tinha que ter voltado com alguma alteração. Não voltou, continuou a mesma coisa. E aí, quando faz as 4 alterações, colocando 4 titulares, né? O Palmeiras logo toma o segundo gol. E o Palmeiras estava ainda bagunçado, né? E contra o Corinthians isso também aconteceu. Porque o Fux se machuca, e aí quando entra o Mikael, ainda os jogadores não estão ali posicionados, acabam ficando desligados na jogada, e o Corinthians bate a falta rápida e o Memphis acaba fazendo o gol. E hoje também, no segundo gol do Vitória, o Palmeiras completamente ainda fora de posição, o Piquerez estava mais à frente, ao invés de acompanhar a marcação ali, acabou chegando atrasado, e aí o Palmeiras tomou o 2-0. Mas é óbvio que com os titulares o Palmeiras melhorou um pouco, né? E aí eu destaco o Sosa. Acho que o Sosa foi bem importante nesse empate do Palmeiras. Acho que foi o jogador que mais rendeu. Não sei se vocês concordam comigo. É um jogador interessante, mais vertical, que tenta encontrar jogadas e alternativas, tenta um drible. E tá faltando isso no Palmeiras. Então, pra mim, ele foi o melhor do Palmeiras nessa partida. E assim, outra coisa, né? O Palmeiras com facilidade chegou aos 2 gols. O Vitória é um time tem pouco mais de 50% de aproveitamento dentro de casa. É um time que briga na parte de baixo da tabela, apesar de ter melhorado o seu rendimento com o Carille. É um time que não tem o investimento que o Palmeiras tem, que não tem peças como o Palmeiras tem. Obviamente, é tecnicamente inferior. Então, se o Palmeiras tivesse feito um jogo mais redondinho, poderia ter vencido fora de casa. E não aconteceu. É lógico que você não vencer fora de casa é até normal, mas pelas circunstâncias, pelo que o Palmeiras tem feito como visitante e pelo jogo que o Palmeiras fez hoje,
Acho que foi um pouco decepcionante para o palmeirense que acompanhou o desempenho da equipe. Como eu disse, preocupante o que os reservas apresentaram hoje. E vale lembrar que do Mundial até agora, o Palmeiras perdeu peças muito importantes. O Estevão já estava negociado, a gente já sabia que ia sair. Perdeu o Richard Rios, Paulinho precisou se ausentar por conta da cirurgia que ele passou e só volta na temporada que vem. O Fux, que tava super bem, tá lesionado, a gente não sabe se vai conseguir voltar. Tá com edema, né? Mas não sabe se vai conseguir voltar contra o Corinthians. O Palmeiras tá trabalhando pra isso. Murilo machucado, o Naves que foi negociado e também eu não entendo, porque hoje, por exemplo, o Benedetti é outro jogador que foi muito mal. No primeiro gol do Renato Kaiser, ele dá muito espaço pro jogador finalizar. E o Naves poderia ser uma boa alternativa no banco de reservas. Ele nem teve tanta oportunidade assim, né? Mas o Abel Ferreira não gostava do jogador. Não entendo por quê. Realmente não entendo. Acho que ele poderia ser aproveitado. E dá pra ver que o elenco na defesa não é tão recheado assim, né? Vamos combinar. Enfim, e o Palmeiras perdeu várias peças. O Mike também foi negociado com o Santos. Se eu não me engano, são 7 jogadores a menos em relação ao Mundial. Então, é bastante se a gente for considerar, né, em um elenco de futebol. E preocupante o que os reservas hoje jogaram. É claro, não tem entrosamento, não costumam jogar todos ali uma partida, mas assim, foi um rendimento muito abaixo do esperado. Enfim, o Palmeiras conseguiu esse empate, pelo menos não perdeu, né? Acho que fica um gosto amargo pro torcedor do Vitória, porque o Vitória conseguiu abrir 2-0 e acaba cedendo o empate. Enfim, um ponto para cada lado. E eu quero saber de você, o que você achou desse jogo? Comenta aqui.